Se você tem mais de 40 anos e ainda escova os dentes do mesmo jeito que escovava aos 20, você pode estar acelerando o envelhecimento dos seus dentes e sorrisos sem perceber. Me diz se não é assim. Você morde um pão no café da manhã e sente aquela fisgada no dente. Ou toma um copo de água gelada e vem aquele choque que te faz até fechar os olhos. Aí um dia você se olha no espelho e percebe: meu dente está mais amarelo. E eu nem sei quando isso começou. E o mais frustrante é que você cuida, né? Você escova, passa o fio dental, tenta ir ao dentista regularmente, faz o básico. Só que o que quase ninguém te conta é o seguinte: depois dos 40, seus dentes mudam completamente. E se você não adaptar a sua rotina agora, você vai pagar esse preço nos próximos 10, 20 anos. Então, se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito, sem adaptar a sua rotina, você pode estar caminhando, sem perceber, para sensibilidade, perda dentária e tratamentos muito mais caros nos próximos anos. Mas a boa notícia é que com apenas 3 hábitos, você consegue prevenir isso. E esses hábitos não são os óbvios que todo mundo repete. Não é escove 3 vezes ao dia ou vá ao dentista a cada 6 meses. São ajustes que fazem diferença. Mas antes de te mostrar os 3 hábitos, você precisa entender rapidamente o que está acontecendo com seus dentes agora. Antes dos 40, seu corpo consegue compensar muita coisa. Um dia sem escovar direito, um excesso de açúcar, um descuido aqui e ali. Depois dos 40, essa margem começa a diminuir. Olha só o que acontece com seus dentes depois dos 40 anos. O esmalte fica mais fino. Sabe aquela camada brilhante e dura que protege o dente? Ela não se regenera. Cada vez que você come algo ácido, range os dentes à noite ou escova com força demais, você vai desgastando esse esmalte. A gengiva se afasta e deixa a raiz do dente exposta. E quando isso acontece, vem a sensibilidade extrema, dor ao beber água gelada, ao comer algo doce, até ao respirar ar frio. E a saliva? Ela diminui em até 30% entre os 40 e os 60 anos. É aí que começa a cárie, gengivite, mau hálito persistente. É por isso que nessa fase da vida, pequenos hábitos diários fazem uma diferença absurda, tanto para manter os dentes, quanto para evitar tratamentos caros no futuro. Entendido? Olha só, talvez você já saiba, mas não custa relembrar. Seus dentes custam caro para recuperar. E o que eu quero dizer com isso? É que tem procedimentos caros na odontologia. Um implante dentário custa em média entre 3 a 8 mil reais por dente. E nem todo plano de saúde cobre. O SUS, infelizmente, também não cobre na maioria dos casos. Então assim, se você perder 3, 4 dentes, você está falando de valores bem altos. E olha, não é só o custo financeiro, é o custo para a saúde como um todo. Porque quando você perde um dente, não é só aquele espaço vazio na boca. A arcada dentária inteira começa a se movimentar. Os dentes do lado começam a entortar para tentar fechar o espaço. O dente de cima ou de baixo começa a descer ou subir porque não tem mais o contato. E isso cria um efeito dominó de problemas. Sua mordida começa a ficar desalinhada, você tem dor na mandíbula e tem dificuldade para mastigar. E tudo isso, na maioria das vezes, começa com algo simples. Hábitos diários que não foram ajustados com o tempo. Mas então, o que fazer? Quais são os hábitos que realmente fazem a diferença? Quando eu falo em escovação, muita gente pensa: ah, isso eu já sei. Mas deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém faz certo. A escovação da noite não é igual às outras. Depois dos 40, ela se torna a escovação mais importante do dia. Mas por que isso? Porque durante o sono, sua produção de saliva cai pela metade. E sem saliva, as bactérias na sua boca começam a multiplicar sem controle. É como se você deixasse comida fora da geladeira a noite inteira. As bactérias vão brigar entre si, vão fermentar, vão produzir ácidos que atacam o esmalte e inflamam a gengiva. Por isso que você acorda com aquele gosto ruim na boca, com mau hálito, com a língua pastosa. São as bactérias que ficaram a noite inteira se alimentando dos resíduos que você deixou lá. Então a escovação da noite não é uma das 3 escovações do dia. Ela é a principal. É a que protege seus dentes durante as 7, 8 horas de sono que você está tendo. Então a frequência ideal é 3 vezes ao dia. Café da manhã, almoço
e janta. Mas se seu dia foi muito corrido, no mínimo 2 vezes, mas a da noite é inegociável. E então, escovar não é passar a escova rápido e pronto. É fazer movimentos circulares suaves, limpando cada face do dente. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre como escovar o dente certo, comenta aí escovação certa, que eu vou trazer um vídeo sobre isso. Mas continuando, porque só a escovação não basta. Você pode escovar os dentes com a técnica perfeita e ainda assim ter cárie e gengivite. Sabe por quê? Porque nem toda a escovação as cerdas limpam entre um dente e outro. É nos espaços que fica acumulada a maior parte dos resíduos de comida. E é lá que as bactérias se alimentam, produzem ácidos e inflamam a gengiva. É por isso que muita gente tem gengiva sangrando. E não é porque escova mal, é porque não passa o fio dental. E olha, depois dos 40, quando a gengiva já está mais retraída, esses espaços ficam ainda mais vulneráveis. A cárie entre os dentes é super comum nessa fase. E o pior é que você não vê. Quando você percebe, a cárie já está grande, já infiltrou, já precisa de tratamento de canal. E é aquilo, né? Vira uma cascata de problemas. A frequência ideal é no mínimo 1 vez ao dia. À noite, se for muito corrido, e após a escovação. Coloque entre os dentes de forma suave, tipo formando um C, ao redor de cada dente, sem forçar. Tudo ok até aqui? Porque agora vem um hábito que quase ninguém faz, mas que faz uma diferença absurda. Esse aqui é o hábito mais ignorado de todos, e ao mesmo tempo, um dos mais eficazes. Limpar a língua para tirar essa mancha esbranquiçada, que nada mais é do que bactérias, restos de comida, células mortas, toxinas acumuladas. E olha, escovar a língua com a escova de dente nem sempre é tão eficaz. O raspador de língua, por outro lado, remove até 30% mais resíduos do que a escova. O raspador é um instrumento simples, geralmente em forma de arco, feito de aço, cobre ou plástico. Você coloca lá no fundo da língua, sem forçar para não engasgar, e puxa para frente, raspando a superfície. Você vai ver saindo aquela camada branca. É impressionante. Frequência ideal: 1 a 2 vezes por dia, à noite ou pela manhã ao acordar. Reduz mau hálito, melhora a percepção de sabores, as papilas gustativas ficam mais expostas e previne infecções bucais. E olha, isso não é dica boba, isso é ciência. A língua limpa reduz drasticamente a quantidade de bactérias na boca. E menos bactérias significa menos inflamação. Menos inflamação significa menos doenças gengivais, menos cáries, menos problemas sistêmicos. Porque aqui vai uma informação que pouca gente sabe. Infecções bucais aumentam o risco de doenças sérias, como cardíacas, diabetes e problemas respiratórios. Então, cuidar da boca não é só cuidar do sorriso, é cuidar da saúde como um todo. Percebe ou não a diferença? E uma atenção a mais aqui. Você entendeu que os seus dentes ao longo do tempo tendem a perder a resistência, correto? Pois bem, justamente por isso que eu quero trazer um ponto. Não quebre nada com seus dentes. Parece óbvio, mas você não tem ideia de quantas pessoas ainda abrem garrafa com os dentes, mordem embalagens, quebram gelo. E aí o dente racha. Às vezes você nem sente na hora, mas depois de alguns dias, semanas, começa aquela dor. E quando você vai ver, é uma fratura que precisa de tratamento de canal ou até extração. Cuidado com alimentos muito ácidos. Suco de limão, refrigerante, vinagre, frutas cítricas. Esses alimentos corroem o esmalte. Se você tem implante ou prótese, cuide como se fosse dente natural. Muita gente acha que o implante não precisa de cuidado. Ah, é de metal, não vai ter cárie. Mas, gente, a estrutura ao redor precisa de cuidado. A gengiva ao redor do implante pode inflamar e isso pode ocasionar problemas. Então, voltando lá para o começo, por que você cuida dos dentes e ainda assim sente que seu sorriso está envelhecendo? Porque você não sabia que depois dos 40, não basta mais só escovar os dentes. Mas agora você sabe. E agora você tem os 3 hábitos que realmente fazem a diferença. Escovação de forma estratégica, 3 vezes ao dia, ou no mínimo 2, com a da noite sendo sagrada. Fio dental, 1 vez por dia, à noite para limpar o que a escova não alcança. Raspador da língua para remover bactérias e prevenir mau hálito. E olha, esses 3 hábitos são baratos e levam no máximo 10 minutos do seu dia.
mas eles têm o poder de manter seu sorriso com um aspecto jovial, mesmo depois dos 40, 50, 60 anos. O sorriso que você vai ter aos 60 é reflexo do cuidado que você tem hoje. Me conta aqui nos comentários. Você já passou dos 40 e percebeu que seu sorriso mudou? Qual desses 3 hábitos você já faz e qual você vai começar hoje? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou a doutora Yasmin e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!